Vamos lá, pessoal, vamos responder então as primeiras perguntas do grupo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Vamos lá. A primeira pergunta foi do Rogério Fernando. Ele perguntou o seguinte: Luiz, boa noite, né? Era noite naquela hora. Imóvel residencial ocupado em leilão judicial, além do edital, o que mais devemos nos preocupar antes de dar lances? Bom, primeira coisa, Rogério, o edital é a regra do leilão, tá? Você está certo em buscar análise antecipada do edital, mas outros documentos são muito importantes também. Tá? Por exemplo, laudo de avaliação, super importante um critério, ter critério em análise ao laudo de avaliação. Outro documento super importante é a matrícula do imóvel, né? Intimações necessárias, perfil do executado, perfil do ocupante. Existe uma série de verificações que nós fazemos na documentação do imóvel, bem como na documentação do processo que levou esse imóvel ao leilão. Então é muito importante você ter cuidado e verificar, fazer todas as verificações necessárias. No vídeo de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre as verificações necessárias, tá bom? Então fique alerta aí que amanhã de manhã tem um novo conteúdo. Obrigado pela pergunta. Agora vamos lá, boa noite, o Alexandre de São Paulo. Boa noite, você vai indicar os melhores leilões e quais os bancos exemplo da Caixa do Itaú? Alexandre, eu vou indicar para você uma metodologia, tá? Essa metodologia que a gente chama de segredos da arrematação é um passo a passo para você analisar o leilão antes de você pensar em arrematar o imóvel, tá? E lógico, com essa metodologia, a gente também entra com alguns critérios de análise de buscas de bancos, buscas de leiloeiros. Inclusive, amanhã eu vou falar sobre, amanhã ou talvez depois da manhã eu vou falar sobre um banco de dados que nós temos e você, com certeza, quinta-feira vai ter a possibilidade de ter esse banco de dados, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta, Fagner Moreira, de Santo Afonso, Mato Grosso. É possível iniciar os leilões com baixo capital? Com certeza, Fagner. É possível iniciar com pouco capital e às vezes até mesmo sem capital, tá bom? Essa aqui é a pergunta do Fagner. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximos vídeos. Com certeza dá, tá bom? Dá para você entrar com baixo capital e sem mesmo capital, buscando capital com parceiros ou você pegando um empréstimo aí para fazer esse tipo de negociação. Luiz, para iniciantes, qual a melhor modalidade para participar? Olha, eu diria que por um iniciante a melhor modalidade é o leilão extrajudicial ou o judicial. As duas são boas modalidades. O que você tem que saber fazer são as verificações para ter certeza realmente se você está fazendo um bom negócio, né? Fazer análise financeira da operação. Muita gente acha o seguinte, começa pelos leilões extrajudiciais. Eu diria para você assim, começa com aquele leilão que você tem certeza que você está fazendo um bom negócio, né? Independente se for extrajudicial ou judicial. Beleza? Tem outras modalidades também, como execução hipotecária, a gente vai conversar sobre isso nos próximos vídeos. Vamos lá. O leilão, Messias Moreira, você vai indicar a cidade onde a gente mora? Bom, não entendi. O leilão que você vai indicar da cidade onde a gente mora? Depende, Messias. Eu vou falar sobre leilões de forma geral. Com certeza na sua cidade aí tem imóveis indo a leilão. Vamos lá, Rogério Fernando. Após o arremate em adquirir imóvel residencial ocupado em leilão, conseguimos desocupar o imóvel por nossa conta ou necessariamente temos que contratar um especialista? Rogério, depende. Veja bem, se você está trabalhando no leilão judicial, normalmente a gente entra com uma petição simples dentro do processo judicial e você vai ter a possibilidade de ter essa cópia dessa petição que eu faço na quinta-feira. E nós recolhemos as custas de desocupação. Tá? Muitas vezes você não precisa nem de um advogado, né? A própria movimentação do processo você consegue fazer isso com a metodologia correta. Nos leilões extrajudiciais, quando está ocupado, a primeira parte, que é a parte de negociação, você não precisa de um advogado. Mas se você depois for recorrer ao judiciário para mover uma ação própria de desocupação, vai precisar de um especialista sim. Beleza? Vamos lá, mas o importante é você saber exatamente o que você vai pedir ao especialista. Vamos lá, Oswaldo perguntou o seguinte: comprei um imóvel no TRT2, faz 2 anos, saiu a carta de arrematação, estou com a matrícula, o oficial de justiça me deu posse, a empresa que era dona entrou com mandado de segurança e me tirou do imóvel. Se ela entrou com mandado de segurança, pode tirar do imóvel? Não, não pode tirar do imóvel não, porque você tem aí a garantia de um ato perfeito acabado, né, e retratável com o leilão de imóveis após a assinatura do auto de arrematação. Se aconteceu alguma coisa desse tipo com você, cabe recurso, lógico, no prazo correto, né?
e a gente fala mais sobre isso com certeza nos próximos vídeos aí. Um abraço, obrigado Oswaldo pela sua participação. Qual é a melhor maneira de saber onde ocorrem os leilões na minha região? Sérgio Murilo. A melhor maneira, Sérgio, é você identificar na sua região quem são os leiloeiros que trabalham na sua região, né? Só que eu vou te dar uma dica. Existem leiloeiros muito badalados e existem leiloeiros pouco badalados. Na quinta-feira eu vou mostrar como você pode achar os leiloeiros menos concorridos, aqueles que fazem poucos leilões, mas quando fazem tem baixa concorrência. Beleza? Maravilha, obrigado pela participação. Luiz Fernando, gostaria de saber sobre a segunda fase, quando o bem não é arrematado e tem um valor colocado bem abaixo do avaliado. Bom, Luiz, olha só, o leilão tem duas fases, o primeiro leilão e o segundo leilão. No primeiro leilão, normalmente, o bem é ofertado pelo valor da avaliação. E no segundo leilão, que ocorre posteriormente ao primeiro leilão, você pode arrematar por até 50% do valor de avaliação. Na Justiça do Trabalho acontece uma coisa bem engraçada, curiosa, eu diria assim, não é engraçada, é curiosa. Os imóveis, às vezes, vão ser levados a leilão por 20%, 30% do valor de mercado, tá bom? Porque lá o débito trabalhista tem caráter alimentar, tá? Oswaldo, onde posso procurar imóveis? Somente em um lugar? Não, Oswaldo, eu indico, inclusive, que você procure imóveis fora da sua região, tá? Não fique preso somente à sua região. É possível usar FGTS para arrematar o imóvel judicial? João, imóvel judicial não, mas o extrajudicial você pode entrar em negociação com o banco. Muitas vezes o banco ele quer, na verdade, fazer o quê? Ele quer vender o imóvel rapidamente para ter alguém pagando normalmente a prestação, né? E os bancos, eles quando fazem o leilão, por exemplo, bancos particulares, na sua maioria, né, Santander e Itaú, eles têm elasticidade na negociação, tá? Vamos lá. Eu arrematei um box de estacionamento em meu condomínio. João Manuel vai perguntar isso, tá? Ele está perguntando. Eu arrematei um box de estacionamento no meu condomínio. Saiu a carta de arrematação, mas o registro de imóveis impugnou. Quais medidas que eu devo tomar para isso não ocorrer? Vamos lá. Você pegou a carta de arrematação e a carta de registro, o registro da carta de arrematação, o registro de imóveis, ele cai em exigência, por isso que eu posso ter entendido, né? Pode ser cair em exigência. Cair em exigência, você tem que cumprir as exigências, né? Agora, antes de você arrematar, João, qualquer bem, seja ele uma garagem, um box de estacionamento, faça as verificações necessárias, tá bom? Não tem que comprar, não pode se comprar imóvel no escuro em leilão de imóveis, aprenda bem isso. É importante dizer isso, né? Muitas pessoas estão aí no mercado dizendo o seguinte: leilão de imóveis, vai lá, arremata, compra, pau. Tem um monte de gente falando que só arrematar, não é assim, tá bom? A gente está nesse mercado desde 2001, né? A gente já viu muita coisa e a gente criou um método que é exatamente para que você não tenha problema na hora de fazer o registro, para que você consiga fazer a arrematação com toda a tranquilidade, beleza? Vamos em frente. William Bento, existe alguma ferramenta que unifica todas as informações de todos os leilões existentes? William, tem algumas ferramentas sim, tá bom? A gente vai falar sobre isso na quinta-feira, tá? E fique ligado aí. Dívidas de hipoteca são dívidas do imóvel do executado. Dívidas de hipoteca são dívidas do imóvel, tá bom? Dívida próprio terreno, Diogo. Mas a hipoteca tem uma característica diferente aí, tá? Ela é um pouco diferente de uma penhora normal, tá? E depois a gente pode falar, mas são dívidas do imóvel. A sua pergunta eu estou respondendo. Dívidas de hipoteca são dívidas do imóvel. Vamos lá, dúvida 0302 de 2020. Como saber se o imóvel está ocupado? Luiz, meu vizinho comprou um imóvel no leilão por um valor muito baixo. O imóvel vale 270 e comprou por 80. Pode me explicar se é possível? Débora perguntou. Legal, bom saber que seu vizinho fez um bom negócio, Débora. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Leilão de imóveis é a forma mais previsível de você lucrar, como seu vizinho lucrou aí. Desde que seu vizinho tenha feito as verificações necessárias. Pode ser que seu vizinho tenha feito meu curso e tenha aprendido e está tudo certo com o imóvel dele, tá bom? Isso assim eu espero. Mas assim, o que o leilão é na verdade? O leilão ele é um procedimento legal. A lei determina que o imóvel seja vendido, né, para que se apure um capital, para que se pague uma dívida líquida e certa. Basicamente é isso. A lei protege essa modalidade de venda. O que é preciso fazer quando compra um imóvel ocupado? Ellen falou, depende, Ellen, tá? Muitas vezes a gente busca, quase todas as vezes, 100% das vezes, a gente busca a desocupação amigável. A desocupação amigável, ela é viável, tá? Totalmente viável. Dá para você fazer
E caso não seja possível fazer a desocupação amigável, a gente tem um remédio legal para desocupar. Vamos lá. Quando o leilão de fato correr risco para ser cancelado ou suspenso, quando você não faz as verificações necessárias e você compra qualquer imóvel, né? Alguns leilões têm nulidades, né? O que a gente evita com as verificações? As nulidades, tá bom, Rafa? Beleza, acho que é Rafa que botou essa Rafa P, alguma coisa assim. Legal? Beleza? Então faça as verificações necessárias para não ter esse problema. Minha dúvida, Matheus Soares, minha dúvida é com a compra de imóveis e leilão extrajudicial, que oportuniza o pagamento através de financiamento. Como proceder à avaliação do crédito em tempo de reconcorrer no leilão? A avaliação para a concessão de financiamento deve ser antes ou após a participação no leilão? Antes, Matheus? Antes. Avaliação de crédito, se você for buscar crédito para arrematar imóveis e leilão, a avaliação do crédito deve ter sido antes, deve ser um crédito já pré-aprovado, beleza? Vamos lá. Matheus Soares perguntou uma outra coisa. Quais são os principais requisitos a serem observados em um imóvel para a compra de imóveis e leilão, principalmente quando o imóvel está ocupado e não pode se vistoriar? Bom, Matheus, as verificações necessárias na documentação. Algumas documentações você vai ter que buscar ou no processo que levou esse imóvel ao leilão ou no próximo site do leiloeiro, tem muita informação lá. Mas geralmente a gente busca o processo que levou esse imóvel ao leilão para a gente tomar pé de todo o processo antes de arrematar, tá bom? E os requisitos que devem ser observados em um imóvel para compra de imóveis e leilão é o seguinte: tem que analisar se o bem é líquido, ou seja, se você consegue vender com rapidez, tá? Tem procura. 2, se a documentação do processo não tem nenhuma nulidade, se a documentação do imóvel não tem nenhum problema, tá? E também no final, né, jogar os números para você saber qual o lance máximo que você vai dar para você ter aquela lucratividade que você espera, né? Esses posso dizer que são os principais requisitos, tá bom? Tem outros, claro, também. Matheus pergunta o seguinte: um bem a ser adquirido em leilão representa o que está na matrícula no edital, correto? Mas como fica quando o proprietário aumenta o valor do imóvel com acréscimo de cima? Devemos indenizar esses acréscimos? Matheus Soares, olha só, você tem que observar, Matheus, o que está no edital. Está valendo o que está no edital, tá? O edital é a regra do leilão, né? Se você tem alguma coisa, alguma adição, né? Algum prédio, alguma construção que foi ali colocado no imóvel, depois você vai ter que resolver, né, essa situação de regularização junto à prefeitura depois que você arrematar o imóvel. Agora você tem que saber o seguinte: para você não ter problema de indenização, nada disso, tem que saber o que dispõe o edital, né? Quais são as características do imóvel que estão no edital, né? Ali que deve estar realmente tudo a respeito do imóvel, né? Existem algumas verificações que nós fazemos, inclusive essa é uma delas, beleza? Importante você ver no edital para que não tenha problema posterior, né? Como, por exemplo, ter que indenizar os acréscimos. Mas na maioria das vezes isso não acontece, né? Tem lá no edital a previsão certinha. Se não tiver, existem outras verificações que nós temos que fazer em outras documentações também do imóvel. Vamos lá, pergunta do José. Na compra de um apartamento em condomínio em que o apartamento está desocupado, o síndico pode impedir o arrematante de entrar na posse, já que tem auto de arrematação assinado? Jorge, auto de arrematação não é mandado de missão na posse, tá? São dois documentos diferentes. Se você não tiver o mandado de missão na posse, você não pode entrar no imóvel, mesmo que ele esteja desocupado, né? Esse requerimento é essencial para que você possa ser emitido na posse. Vamos lá. É lícito ao síndico só permitir a posse com carta de arrematação? Se o condomínio age dessa forma, não estaria ele na posse do apartamento, sendo devido cobrar ao arrematante despesas de condomínio? É lícito ao síndico cobrar o condomínio, né? Você é responsável pelo condomínio após a arrematação, né? Essa é a regra, né? Você deve estar faltando aí, você pedir um documento, que é o mandado de missão na posse, para você não ter problema. Se o executado for expropriado, que é o proprietário pelo registro, e permaneceu na posse direta do bem, não seria ele o responsável pelas despesas de condomínio, afinal é o dono morador, mesmo após a arrematação? Se o executado ele ficar na posse do condomínio, ele, na verdade, você pode entrar com uma ação depois para cobrar esse valor para ele. Mas o condomínio, ele segue o bem, ele é uma dívida própria terreno. Então, quem pagar o condomínio, alguém vai ter que pagar. Ou é o saldo que tiver dentro do processo judicial, após que é apurado o valor, né, de venda, ou o executado, que está na posse do imóvel, ou você que é arrematante, né? Eu sempre brigo pelo seguinte: eu brigo pela
pagamento do condomínio é de minha responsabilidade após a emissão na posse. Essa é a minha discussão sempre dentro de um processo judicial, quando eu sou rematante, tá bom? E há algumas argumentações favoráveis ou não, né? Depende do juiz também analisar. Mas normalmente a dívida, o juiz vai dizer o seguinte: a dívida é do bem, né? Agora, se o proprietário ficar lá na posse do bem 8, 10 meses, você tem direito de regresso, sim. Eu entendo isso, você tem direito de regresso, ou seja, cobrar desse executado o valor condominial que ficar sob seu cargo, com certeza, isso eu entendo. Tá bom? Vamos lá. Nesse último caso, como não tratar das mesmas partes, mesmo objeto, o mesmo processo, não caberia o condomínio atualizar a tabela de dívidas até o momento em que o expropriado deixou o condomínio? Entendo que ele é devedor, que deve pagar, afinal, o que sobejar na arrematação vai para ele. Nada mais justo que seja debitado o produto da arrematação. Perfeito. Boa argumentação. Legal. Gostei, Jorge, do que você falou aqui. Gente, o Jorge está com uma pergunta um pouco mais técnica, né? Às vezes, dentro do curso Segredos da Arrematação, eu vou falar sobre isso, tem pessoas que têm mais técnica, ou seja, aquelas pessoas que lidam realmente com direito imobiliário, e tem pessoas que são muito ainda desconhecidas do que realmente é o direito imobiliário, o que são as arrematações. O meu curso, ele é um curso que ele descomplica, né? O que eu faço? Eu tenho uma aproximação dos meus alunos de forma descomplicada. O que eu gosto de fazer é o seguinte: explicar o procedimento complexo de forma bem simples. Então, essa pergunta aqui, por exemplo, do Jorge, né, que é uma pergunta mais, vamos dizer assim, mais densa, de quem já trabalha no ramo de imóveis e tal, o que eu faço geralmente? De 15 em 15 dias, para quem estiver dentro do nosso curso, quinta-feira você vai saber como você pode participar do nosso curso, eu pego essa pergunta, eu descomplico ela e traduzo de forma mais simples, né? Vou dizer o seguinte: quem vai ser o responsável pelo pagamento do condomínio em caso de leilão de imóveis? Vai ser a pessoa que está lá morando no imóvel, o dono do imóvel, o antigo dono do imóvel, ou você que acabou de arrematar? É assim que eu vou fazer. Eu vou tratar de todas as hipóteses e vou explicar detalhadamente, né? Porque a gente vai ter assim, a gente vai ter perguntas muito simples. Dentro do curso acontece isso, pergunta muito simples, de forma bem direta, e tem perguntas mais elaboradas, né? E perguntas de pessoas que já trabalham no ramo, né? Agora, o mais importante é o seguinte: você não precisa ser advogado para entender o que eu vou falar no curso Segredos da Arrematação, beleza? Isso é muito importante. É isso aí, galera, gravei essas perguntas e respostas para você. É a satisfação enorme ter vocês com a gente aqui durante essa semana. Amanhã, tá, terça-feira, terça-feira, amanhã, dia 4 já, né? A gente vai ter mais vídeo de conteúdo aí e a gente vai abrir para mais perguntas. A gente está deixando o grupo aberto aí por algum tempo, porque se a gente deixar o dia todo aberto, gente, é uma loucura, né? E vai acabar atrapalhando você aí também no seu trabalho durante o dia. Então a gente faz o seguinte: a gente vai abrir amanhã às 9 horas de novo para perguntas, a gente vai deixar vocês falarem, conversarem, debaterem, e a gente grava, se Deus quiser, amanhã à tarde eu gravo as respostas que foram feitas aí no dia de amanhã, tá bom? As perguntas que foram feitas no dia da manhã, eu gravo as respostas também amanhã. Gente, um grande abraço para vocês. Parabéns aí pela participação, adorei as perguntas de vocês estão tinindo mesmo, quer dizer, essa turma tá com tudo aí, esse grupo tá com tudo. Parabéns aí, galera. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Amanhã de manhã, tá? Libero mais um novo conteúdo.